Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host da nossa conversa, que ao meu lado, Delano Rio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje o tema é bom, viu, Delano? Rodrigo, o tema vai render, né? Hoje a última render. vez que o nosso convidado esteja aqui, rendeu bastante, ainda rende aqui nas nossas conversas, né? Perfeito, a gente recebe aqui mais uma vez Salmito Filho, agora como deputado estadual. Quando a gente o entrevistou aqui da última vez, estava como secretário da Economia aqui do Ceará, né? Do Desenvolvimento Econômico do Ceará, perdão. Hoje, deputado estadual Salmito Filho, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente tem uma conversa proveitosa daqui para frente. Eu que agradeço a você, Rodrigo Rodrigues, agradeço também a você, Delano Rios, a todos que fazem aqui esse grupo de comunicação, Opinião, que tem o jornal, que tem o podcast, que tem, enfim, está presente nas redes sociais. Agradeço aqui a oportunidade de poder compartilhar e vou me esforçar para ser super objetivo. Mas não precisa se esforçar muito não, viu? Pode deixar correr também. Uma breve apresentação, né? O Salmito, ele nasceu em Fortaleza, é professor e sociólogo por formação, né? Já foi vereador de Fortaleza, chegando inclusive a presidir a Casa do Povo, né? Também foi secretário do Turismo de Fortaleza, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. Recentemente, como eu falei, né, estava licenciado da função de deputado estadual para assumir a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, mas voltou recentemente ao Parlamento Estadual, presidindo inclusive comissão importante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Salmito, queria que a gente começasse fazendo um balanço, né, de como foi esse trabalho na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Da outra vez o Delano brincou aqui, mas não é nem tão brincadeira não. Foram 2 horas de conversa e foi tempo para falar sobre outros assuntos que foram colocados em pauta, porque realmente era muito trabalho, era muita coisa para a gente debater e muita coisa que mexe lá na ponta, né? Mexe com a vida do pequeno produtor, do grande produtor. Então foi um trabalho aí que eu classifico como importante, né, para o Ceará, mas eu queria ouvir de você também qual o balanço que você faz. Primeiro eu quero registrar a minha honra de ter tido a confiança do governador Eumano de Freitas e a minha gratidão pelo convite do governador para liderar a política pública de desenvolvimento econômico do estado do Ceará na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu quero também já deixar logo claro que eu pedi ao governador para retornar para a Assembleia. Pedi por quê? Porque a secretaria é tão importante, é tão grande, né? E eu valorizo tanto, eu respeito tanto a política pública de desenvolvimento econômico. Na verdade, a minha formação acadêmica, a gente chama sociólogo porque é um termo assim mais conhecido, né? Eu sou graduado em Ciências Sociais, né? E com foco na política pública de desenvolvimento econômico. Então, a minha graduação, minha pesquisa de monografia de graduação, o meu MBA, a especialização, o mestrado, o doutorado, que eu ainda estou concluindo o doutorado, começando a elaborar a tese, toda a minha formação acadêmica é voltada para a política pública de desenvolvimento econômico. Eu tive a honra de entrevistar o Celso Furtado, que está na história dentre os economistas clássicos do Brasil, professor titular da Sorbonne, deu aula em Harvard, deu aula nas melhores universidades do mundo, e ele foi quem elaborou a principal e uma das poucas políticas públicas de desenvolvimento econômico do Brasil, no caso do Nordeste brasileiro, que deu origem à Sudene, ali no final do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Eu tive a honra de entrevistar em 1996, para uma pesquisa minha de graduação, o Celso Furtado. Então, assim, eu estou fazendo esse registro para dizer que eu admiro tanto e compreendo, tenho a consciência de ser tão importante a política pública de desenvolvimento econômico, que eu fico muito agradecido e muito honrado, e ao mesmo tempo eu estava preocupado. Por quê? Porque na condição de parlamentar, de deputado estadual, eu preciso estar presente nos municípios, eu preciso me fazer presente nas bases, nas comunidades, e a secretaria é tão importante, é tão grande e tem assim, missões muito nobres e missões, por exemplo, tem que viajar muito, viagem a trabalho, ao exterior, porque tem que apresentar o potencial do estado do Ceará para atrair investimentos que vão gerar emprego e renda aqui no nosso Ceará, e também de projetos estruturantes,
Projetos estruturantes, que são projetos que se constituem ao longo aí de 20, 30, 40 anos. E cada governo dá ali a sua contribuição dentro da estratégia da política de desenvolvimento econômico. Portanto, eu pedi ao governador a compreensão que eu precisava cuidar mais do mandato, agora no segundo biênio, até porque eu não gosto de chegar no ano da eleição, que vai ser o ano de 2026, né, me apresentando, pedindo voto, como se eu estivesse assim, quase 4 anos distante, ausente da vida dos municípios, da população. Mas o que nós encontramos uma secretaria organizada, nós encontramos uma secretaria com um planejamento feito, com metas alcançadas, a grande maioria das metas alcançadas, e tivemos o cuidado de não ter descontinuidade nas ações da política de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, né? E o governador Eumânio de Freitas, e aí também é muito importante esse registro, ele pessoalmente liderando as principais ações, porque quando entra o chefe, quando entra, no caso, o governador do Estado, então o impacto, a repercussão, a força e a legitimidade são muito maiores do que o secretário e a sua equipe. Claro que o secretário e a equipe são muito importantes, cumprem um papel muito importante, necessário, indispensável, mas quando o governador entra, né, entra para somar e soma muito. Então, eu sou grato ao governador pelo convite, eu sou honrado, né, sou muito honrado com a confiança do governador e sou muito também agradecido porque o governador foi parceirão do desenvolvimento econômico, compreende, tem a sensibilidade que a economia é um motor. Nós precisamos, cada ser humano precisa de uma renda para pagar seus compromissos, para tocar sua vida. Então, quanto mais gerar emprego e renda, a economia gera receita para a sociedade, para a população, e gera receita para os jornalistas, para os profissionais liberais, aqueles que trabalham na economia de serviço, porque a economia ela está toda conectada, está toda interligada. Então, aí gera receita para a sociedade e gera receita para o setor público, para o poder público, inclusive, através dos tributos, poder, a partir dessa receita pública, executar as políticas públicas. Portanto, nós recebemos uma secretaria organizada, planejada, com metas alcançadas, tivemos um cuidado de fazer um diagnóstico, fizemos um planejamento estratégico, lançamos as ações, as metas, todas com rigor, com a participação intensa da FIEC, que eu quero aqui agradecer e parabenizar todos que fazem a FIEC, presidente dos sindicatos da FIEC, toda a diretoria da FIEC, e o presidente Ricardo Cavalcante, que é um grande parceiro da economia do Ceará, do governo do Estado do Ceará. Agradecer também a FAEC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, todos os presidentes de sindicatos, toda a diretoria da FAEC e o presidente da FAEC, Amilcar Silveira, que é outro grande parceiro, a FCDL, na pessoa do presidente Freitas Cordeiro e todos que fazem a direção da FCDL, todos os presidentes das CDLs no Ceará, e o presidente da FEComércio, toda a diretoria da FEComércio, o presidente dos sindicatos e o presidente e deputado federal Luiz Gastão Bittencourt. Então nós tivemos o cuidado de construir esse planejamento estratégico de mãos dadas com as empresas e essas federações que representam as empresas. Porque as empresas têm um papel não somente de gerar riqueza, de gerar prosperidade, de gerar negócio para os seus proprietários, para os seus acionistas, mas também um papel social e econômico, um papel social que é gerar emprego e renda para a população. Esse é um papel nobilíssimo das empresas. Quem tinha alguma dúvida em relação a isso, na pandemia pôde tirar dúvida. Quando alguns setores econômicos, algumas empresas tiveram que fechar, houve uma retração da receita da sociedade, aumentou o desemprego e houve uma retração, uma diminuição da receita pública, do poder público. Então, as empresas cumprem um papel não só econômico, mas um papel social, eu diria, indispensável, nobilíssimo. Então, nós construímos juntos, poder público, governo do Estado do Ceará, governador recebendo os empresários, os empreendedores, as lideranças empresariais, os presidentes dessas federações e construímos. Resultado,
Em 2023, tivemos resultados muito positivos. A economia do Ceará cresceu, saldo positivo de emprego. A política pública de desenvolvimento econômico, ela gera o desenvolvimento econômico, que gera o emprego e a renda, e nós vamos ter o saldo positivo de emprego. E em 2024, aí, nós tivemos aí um resultado extraordinário. Posso dizer com a consciência tranquila, né, e apresentei essa prestação de contas para o governador, sempre agradecendo ao governador e pedindo a compreensão dele para poder retornar para a Assembleia, para cuidar mais do mandato, né, inclusive respeito à Secretaria e à política de desenvolvimento econômico, né, mas nós deixamos a Secretaria com todos os setores da economia do Ceará crescendo. Setor de serviços crescendo em torno de 4% ali em 2024, né? O setor agropecuário, setor de serviços, setor do turismo, né? E crescendo ali em torno de 5%. O setor, o comércio, ainda no terceiro setor, crescendo ali entre 4% e 5%. O setor agropecuário crescendo mais de 10%, crescendo muito. E o setor industrial, que teve o maior crescimento dos últimos 14 anos da história do Ceará. E o crescimento da economia do Ceará em 2024, segundo o último dado agora do Banco Central, ainda não é o PIB do IBGE, mas esse dado oficial do Banco Central é uma sinalização muito consistente, muito oficial e muito importante, porque aponta que o Ceará cresceu em 2024, teve o terceiro maior crescimento do Brasil, crescendo 5,5%. O segundo foi do estado do Pará, com 5,6%, e o primeiro lugar do Brasil foi do estado do Paraná, com 5,7%. Portanto, é praticamente um empate técnico do crescimento do Ceará entre os três maiores crescimentos do Brasil. Por exemplo, o estado mais rico do Brasil, que é o estado de São Paulo, esse mesmo indicador do Banco Central aponta um número de 3,8%. Portanto, o Ceará cresceu quase 2 vezes o crescimento do estado de São Paulo. Isso não é à toa, não é por acaso. Isso é fruto de muito trabalho, de muita capacidade produtiva, de muita capacidade empreendedora dos nossos empreendedores cearenses e empreendedoras cearenses, de investidores e empreendedores brasileiros e estrangeiros que investem no Ceará, e muita capacidade também de fazer a política pública por parte do poder público, especialmente do governo do estado e do governador Eumânio de Freitas. Do governo federal, é importante que se destaque, do governo federal. Posso dar um exemplo. Quando o governo federal ele faz um trabalho, vou dar um exemplo bem concreto, né? Quando o governo federal garante o Bolsa Família a R$600, porque o Bolsa Família estava garantido a R$600 até dezembro de 2022. Quando o governo federal garante, depois de dezembro de 2022, 2023, 2024, o Bolsa Família a R$600, isso é injeção na veia na economia brasileira. Isso é capacidade de consumo. Então a população passa a consumir mais. Ao consumir mais, o comércio vende mais, o comércio vendendo mais compra da indústria, a indústria produz mais e o motor da economia funciona melhor. Então, as decisões macroeconômicas do governo federal, inclusive de fazer o ajuste fiscal, porque alguém pode olhar, mas o Bolsa Família, será que isso é sustentável? Não vai aumentar muito os gastos públicos e isso não vai complicar a saúde fiscal do Estado brasileiro? Então, o governo federal teve o cuidado também com o ajuste fiscal, construiu um arcabouço fiscal, que é algo, inclusive, inteligente, né? Para quê? Para segurar e conter esses gastos, né, do Estado brasileiro com equilíbrio, que deverá, agora em 2025, o governo federal deverá aí chegar perto de zerar, né, esse déficit fiscal do Estado brasileiro, o que permitirá que o Estado brasileiro poderá fazer investimento público e esse investimento público que é mais recurso injetado na economia. Portanto, o governador Eumânio acerta na veia, no melhor diálogo e na melhor parceria com o setor produtivo, com as federações das empresas,
como eu citei aqui, e eu posso dizer que saí da secretaria, né, pela porta da frente, entrei pela porta da frente, a convite, né, fiquei muito honrado e levarei para a minha biografia o convite do governador Elmano, a confiança do governador Elmano, agradecendo a todos os secretários, à época, o secretário da Fazenda, Fabrício, um parceirão, a secretária da Fazenda, muito importante, enfim, todos que compõem o governo do Estado. E agora estou lá na Assembleia defendendo o desenvolvimento econômico, defendendo a oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Para quê? Porque esse é o meu trabalho como homem público, como parlamentar. Mas ainda na SDS, só para terminar, nós podemos falar no saldo de emprego, porque o desenvolvimento econômico pode parecer, mas isso é bom para as empresas. É bom para as empresas e é melhor ainda para a sociedade, porque elas geram emprego e renda. Então nós tivemos um saldo de emprego, eu não estou falando de geração de emprego, eu estou falando de saldo. Então é aquilo que é positivo, ou seja, o Estado do Ceará, as empresas geraram muito mais empregos formais do que aquelas demissões que acontecem sempre, né? Então nós temos um saldo de emprego que é recorde. Nós estamos hoje numa taxa, eu falo Estado do Ceará, de aproximadamente 6,5% de desemprego. Estatisticamente, essa é uma taxa que está ali pertinho do pleno emprego, que é outro indicador oficial do IBGE, muitíssimo importante para a nossa economia. Nós sabemos que ainda tem os cearenses que precisam de emprego. Nós queremos, inclusive, essa é a missão minha como homem público, defendida também pelo governador Elmano, que é de substituir a carteira ou cartão do Bolsa Família, do Ceará Sem Fome, dos programas sociais, da política pública de assistência social, pela carteira de trabalho ou pelo CNPJ ali como microempreendedor individual, como atividade empreendedora. Por quê? Porque nós queremos, o meu sonho, e eu ainda vou conseguir realizar, não sozinho, com os colegas deputados, com o presidente Romeu, o presidente da Assembleia, com o governador Elmano e com um projeto que se realiza aqui no Estado do Ceará, que é nós construirmos uma classe média produtiva no semiárido cearense. Porque a franja do litoral tem um PIB, um produto interno bruto, uma economia muito pujante. A Serra da Ibiapaba tem o maior valor bruto da produção do agronegócio no Estado do Ceará. O Cariri está muito bem e, se Deus quiser, e com o apoio do governador Elmano, do nosso projeto aqui, liderado pelo governador Elmano, pelo senador Cid e pelo ministro e senador Camilo, né, vai melhorar, avançar ainda mais. Região metropolitana de Sobral, região metropolitana do Cariri. Agora, o nosso desafio é o semiárido. É o semiárido. E esse semiárido nós podemos transformar. Eu queria falar um pouco depois agora como deputado. O deputado, eu queria lhe perguntar, você falou de um ponto aí que eu achei interessante. Aliás, um dos pontos que eu queria destacar, na verdade, que foi interessante que você falou dessa questão exatamente do emprego, que eu acho que é interessante porque dentro de uma perspectiva de desenvolvimento econômico do Estado, o Estado não está fazendo especulação, não está fazendo só negócios, né? Na verdade, tem uma... É como se fosse uma grande administração de um negócio, mas que tem um objetivo. O objetivo é que as pessoas, que essa riqueza também seja distribuída, que chegue nas pessoas, que as pessoas tenham emprego. Então, por exemplo, a questão do baixo índice de desemprego no Estado é uma coisa que é comemorada pelo Estado e tudo. A gente tem visto no Brasil assim, alguns analistas políticos, uma discussão de gente defendendo desaquecer a economia, desacelerar esse crescimento, né, para conter a inflação. Queria saber o que o senhor nessa... Perfeito. O que o senhor acha dessa tese aí? Perfeito. Essa questão do emprego é indispensável, é vital. É vital. Inclusive para a sobrevivência da economia, né? Então, e aí eu acabei não registrando, vou aproveitar e fazer o registro de que o Ceará tem o maior salário inicial dentre todos os estados do Nordeste, ali em torno de 2.000 e alguns reais, né, que é a maior média salarial inicial dentre todos os estados do Nordeste. O Ceará ainda não é a maior economia do Nordeste, a economia de Pernambuco ainda é uma economia muito pujante e a economia da Bahia muito maior. Entretanto, nós temos, né, o maior crescimento econômico do Nordeste e um dos maiores do Brasil, como eu já fiz referência, o maior crescimento industrial disparado da região Nordeste, da região Centro-Oeste, da região Norte, e temos o maior salário inicial. Em relação a estimular uma retração econômica para controlar a inflação,
né? Cada um tem as suas teses, né? Existem várias teses, né? Eu não sou economista, né? Então, o meu foco é a política pública de desenvolvimento, né? / desenvolvimento econômico. Então, porque, de fato, existem várias políticas públicas e uma delas é a de desenvolvimento. E nós precisamos de política pública, eu pergunto a vocês, e faço esse desafio em todo canto que eu chego. Me aponte uma política pública de desenvolvimento econômico para o Estado brasileiro, feito pelo Estado brasileiro, com metas, iniciativas estratégicas para alcançar essas metas, com monitoramento e avaliação e com recurso assegurado. Sabe quando foi que existiu isso aqui no Brasil? Existiu no governo Juscelino Kubitschek, existiu no governo Getúlio Vargas e está passando a existir agora no terceiro governo Lula. Inclusive com o Plano Nova Indústria, que tem as metas, que tem as iniciativas estratégicas e o recurso assegurado. Porque política pública, para valer, para não ficar só na fala, só na retórica, só na conversa, né, como a gente diz na linguagem popular, você tem que ter as metas, mas não basta estabelecer as metas, você tem que ver o caminho para alcançar essas metas. Então, que nós chamamos de iniciativas estratégicas, nós fizemos isso na SDE, plausíveis, né? Temos que ter a avaliação do percurso para ver se a gente está acertando o caminho. Se eu quero ir daqui a Juazeiro do Norte, né? Qual o melhor caminho para eu chegar em Juazeiro do Norte? É pela BR-116? É pela Estrada do Algodão? Né? Então, qual o melhor caminho? Então, o caminho para atingir essa meta, ao mesmo tempo, a avaliação ao longo do percurso, se está acertando mais, se está errando mais, né? E o monitoramento e a avaliação final, se atingiu a meta, se não atingiu. E o recurso para assegurar a execução dessa política pública. Isso é política pública. Sabe quantas políticas públicas no Brasil, rigorosamente, nós temos? Eu vou dizer aqui algumas e me corrijam se eu estiver esquecendo. Quem é que tem isso no Brasil? O SUS, que é um belo exemplo, e nos salvou na pandemia. Quem é que tem isso no Brasil, rigorosamente, falando de Estado brasileiro? Estou falando de governo A, B ou C. Estou falando de Estado brasileiro. SUS, que é a política pública de saúde, educação para o ensino básico, né? Que é um bom legado do governo Lula 2, que é o Fundeb, né? Educação, que tem as metas, que tem as estratégias, que tem as avaliações, os monitoramentos, os indicadores e o recurso assegurado. Daí o Fundeb, né? O fundo que assegura o recurso financeiro que financia a política pública do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, ensino básico. Ensino superior já não está nessa política pública do Fundeb, né? A política pública da cultura, né? A política pública econômica, a política econômica, que é diferente da política de desenvolvimento econômico. A política econômica, ela trata do plano de cuidar, principalmente, nós apanhamos muito, nós sofremos muito, nós brasileiros, com a inflação, né? Então, vários planos para controlar a inflação, para debelar a inflação, até que o Plano Real conseguiu, né? Então, nós temos muito mais uma política econômica, que é uma política monetária, de cuidado com a nossa moeda, e ela não desvalorizar, que é a inflação, mas nós não temos histórico, por exemplo, de política pública de segurança pública. Me apresente, né? O presidente Michel Temer, que eu não sou defensor, né? Todos sabem, que à época eu fui contra o impeachment da presidente Dilma, né? Mas o presidente Michel Temer, ele iniciou uma política pública de segurança pública, inclusive criando um ministério, né? E o seu sucessor, o ex-presidente Bolsonaro, desmontou isso. Olha a ironia, né? Quem defende aí, quem fala que defende a segurança pública, que fala que defende que é bolsonarista, isso é da boca para fora. Na prática, vai estudar. Vai fazer, como eu fiz o mestrado em planejamento e políticas públicas, como eu curso o doutorado em planejamento e políticas públicas, vai ver os relatórios oficiais. Foi desmontada o início de uma política pública de segurança pública no Brasil. Se tiver um episódio com 10 homicídios no estado de São Paulo, vai para o indicador oficial um homicídio. 10 pessoas morreram naquele episódio. E contabiliza no indicador oficial no estado de São Paulo um homicídio. Se tiver um episódio de 10 homicídios no estado do Ceará, vai para o indicador oficial do estado do Ceará 10 homicídios.
O que significa isso? O Estado de São Paulo está mentindo? Não. O Estado do Ceará está mentindo? Não. Significa que existem metodologias distintas para aferir, para calcular, para contar o número de homicídios. Se nós temos metodologias distintas, então nós não temos uma política pública nacional de segurança pública. Não tem nenhuma base de comparação. Um país que não tem uma base de comparação de dados, não tem dados, não tem uma metodologia unificada. Qual é que está certa? É a de São Paulo, que no episódio que morreram 10 pessoas contabiliza um homicídio, ou no caso do Ceará, que num episódio que morrem, de repente possam ser assassinadas 10 pessoas e contabiliza 10 homicídios. Então, essa unificação, né, para ter critério técnico, para fazer a política pública, estabelecer as metas, e tudo isso que eu falei agora há pouco em relação à política pública não existe no Brasil. É um sistema único de segurança pública, né? Um sistema único de segurança pública, uma política pública de segurança pública. Então, para dar um exemplo, né? E a política pública de desenvolvimento econômico? Não existe. Infelizmente, não existe, né? Então, nós temos ali alguns setores mais organizados, como o agronegócio. O agronegócio se organizou a tal ponto que tem uma bancada de deputados federais, né, fortíssima, e aí consegue o crédito fiscal, consegue o subsídio fiscal, consegue o crédito baixíssimo. Se a indústria brasileira tivesse os incentivos do Estado brasileiro, não estou falando do governo A, B ou C, né? Isso passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, né? E agora no governo Lula 3 está mudando com o projeto Nova Indústria. Mas se o agronegócio, a indústria brasileira tivesse todo o conjunto de incentivos que o agronegócio brasileiro tem, esse país estava numa pujança industrial muito maior. O agronegócio é importante, importantíssimo, que é o setor primeiro, é o setor primário. Por isso que o nome é primário, porque ele é primeiro. Ele cria riqueza. Porque ele pega ali a terra, planta 3 sementes de milho, que se transforma numa planta, numa árvore de milho, uma planta, e que vai produzir algumas espigas, e cada espiga muitas sementes. Então há uma produção de riqueza, né? E essa produção de riqueza gerando emprego, gerando renda, gerando economia e autonomia, inclusive, para a produção de alimentos, né? Mas a indústria é tão importante quanto. Por quê? Por que a indústria é tão importante quanto? Porque a indústria gera emprego, gera mais emprego formal, porque o agronegócio gera muito emprego, gera cada vez menos. A indústria também. Mas o emprego do agronegócio é muito sazonal. Da indústria é mais um emprego permanente. Tanto é que os salários médios do setor industrial são maiores. Então, empregos mais permanentes, é um emprego industrial, é um emprego com maior valor agregado. Por que o Ceará tem a maior média salarial inicial de todos os estados do Nordeste brasileiro? Porque o crescimento industrial do Ceará é o maior, não só do Nordeste, mas do Centro-Oeste e da região Norte. Então, repito, as coisas não são por acaso. E se a gente for buscar entender a racionalidade, a lógica, a gente vai compreendendo. Então, a indústria é muito importante, porque a indústria gera emprego permanente, gera emprego com maior valor agregado, e ela pega a matéria-prima do agronegócio. Tanto é que tem muita agroindústria, ou do agronegócio ou do setor primário. Minério de ferro. Então você tem uma siderurgia que transforma o minério de ferro em placa de aço, né? E você tem uma outra indústria que compra a placa de aço, né? Ou aquela siderúrgica transforma num laminado de aço, e uma indústria, que é uma montadora de automóveis, ou uma fábrica, ou uma indústria de automóveis, compra o laminado e transforma em um automóvel com outros ali, com outros insumos, né? Com outros itens, com outros componentes. Então, a indústria, eu não conheço nenhuma experiência de um país desenvolvido economicamente, desenvolvido socialmente, desenvolvido no sentido lato, no sentido amplo, que não tem uma indústria forte. Não tem uma indústria forte. Agora, para ter uma indústria forte, depende de política pública de desenvolvimento industrial. E eu estou dizendo aqui que em toda a história do Brasil, né, por favor, me corrijam, porque eu posso estar cometendo algum equívoco, né? Pode ser que tenha um outro presidente que tenha feito e eu não esteja aqui cuidadosamente apresentando,
Mas ao que me consta, foi o presidente Getúlio Vargas, com as indústrias de base, né, siderurgia, né, a Petrobras, que é um setor estratégico, o petróleo, principalmente para o século XX, né, os bancos de fomento, porque tem atividade econômica, não tem atividade econômica sem o crédito, né, e o presidente Juscelino Kubitschek, e o terceiro governo Lula, com o Plano Nova Indústria, entendeu? Então, assim, nós precisamos sair da conversa e ir para a ação. Então, qual é o governante, qual é o governo que tem um projeto, uma política pública industrial, de desenvolvimento econômico, né? Então, aí a indústria. Não sei se eu respondi, Delano, mas, assim, a economia... O que eu quero dizer com isso? Então, apostar na retração, de você diminuir a atividade econômica para controlar a inflação, é fazer, por exemplo, como é que eu poderia dizer? Se uma criança está com febre alta, provavelmente a doença não é a febre. Que a febre não é doença, é sintoma. Né? Então, aquela febre está indicando uma doença, uma inflamação, uma infecção, algo estranho, patológico está acontecendo no organismo daquela criança. Pode ser algo tipo uma infecção respiratória ou algo mais sério, mais complicado. Então, se um médico desavisado, e comumente isso não acontece com os médicos, né, mas eu estou dando só um exemplo fictício, para criar caricatura, né? Então, se um médico desavisado, né, for querer tratar só da febre, né, não vai resolver o problema e vai piorar. Então, a inflação é a febre, é o sintoma. Então, como é que você resolve, né, por exemplo, a inflação? É você estimulando a atividade econômica, é você diminuindo os gastos públicos, é você passando segurança para o mercado, é você ter política pública, né, que não cai no canto da sereia do liberalismo total, que a rigor só existe na teoria, na prática não tem nenhuma experiência no planeta que seja completamente, totalmente liberal. Estados Unidos não é, Inglaterra não é, Japão, vamos falar das maiores economias do planeta, Estados Unidos não é. A China eu vou deixar aqui para daqui a pouco, que é um modelo diferente, né? Estados Unidos não é, Alemanha não é, Japão não é, né? A maior economia é os Estados Unidos, a segunda maior é a China nem se fala. A China, o Estado chinês tem um papel indutor total, né? Então, a terceira maior economia do mundo hoje, que é a Alemanha, tem o papel da política pública do Estado alemão. Do Japão, tem o papel da política pública do Estado japonês. Então, nós podemos aqui passar o podcast inteiro, né, falando aqui de todos os países industrializados, França, Bélgica, Itália, né? Secretário, eu queria botar um ponto aqui que é nessa mesma linha que eu acho importante. Nacionalmente, a gente vinha discutindo isso há alguns dias aqui, inclusive no podcast aqui também, que assim, os números são bons nacionalmente, né? O emprego está funcionando, você tem uma taxa de crescimento boa, né? Até a pergunta do Delano veio nisso também. E nacionalmente você pega, as pesquisas mostram que a avaliação do governo vem piorando, né? Então é inversamente proporcional governo federal, do governo federal. Você falando aqui do governo do estado, os números são bons, né? Nós não temos ainda muitas pesquisas robustas, né? O Instituto Opinião fez uma pesquisa em Fortaleza, e em Fortaleza a avaliação do governo é boa, do governador Elmano é boa, mas assim, isso é uma pesquisa de momento, e para a eleição do próximo ano a gente não sabe como daqui para lá... Tem outras para fazer a base da comparação. Vai estar, né? Como convencer a população de que o governo vai bem? Assim, eu acho que até isso tem um pouco da sua ida para a Assembleia Legislativa, acho que é um ponto importante. Como comprovar junto à população, como mostrar esses números, como mostrar que o emprego está bom, que a economia está boa, como convencer a população de que o governo está dando certo. Bom, a população brasileira reage de uma forma, a população cearense reage de outra forma. Eu tenho essa compreensão. E eu concordo com a avaliação, né? Então, os números da economia brasileira são surpreendentes, surpreendem positivamente. 2023, nós tivemos um crescimento, e 2024 um crescimento ainda maior. Eu me lembro, só me permita aqui, eu estava assistindo a um programa de um canal fechado com a minha esposa no início de 2024, né?
e alguns economistas discutindo, debatendo, um programa de economia no canal fechado. E aí a previsão é que talvez a economia brasileira em 2024 deveria, aí as previsões deveria crescer 1,3%, 1,4%, alguns mais otimistas 1,5%, 1,6%. Aí eu disse, não, eu disse para minha esposa, não, vai crescer 2%, né? Mas eu disse, eu não vou falar isso, porque senão vão me chamar de louco. Cresceu sabe quanto? 3,5%. Hoje é muito fácil, é só procurar aqui no Google, ver as previsões do início de 2024. Então, foi mais do que o dobro das previsões. E de previsões sérias, bem consistentes, né? Então, assim, a economia nacional está crescendo muito, crescendo bem. Onde é que está o problema, na minha avaliação? É porque está crescendo também a inflação. Então, o poder, a economia cresce, mas o poder de compra da população, principalmente dos estratos sociais mais vulneráveis, né, não cresceu, né, por exemplo, em relação a alguns preços de alguns produtos, inclusive da alimentação. Isso daí, na minha avaliação, é a causa principal para a avaliação não tão boa do presidente Lula, né? E por que essa inflação? Aí tem alguns aspectos, né? Tem ainda o efeito aí, a inércia da pandemia, e não é só um fenômeno no Brasil, é em todo um planeta, né? Número 1. Número 2, teve um crescimento do consumo, mas todo o crescimento do consumo tem que estimular o crescimento da produção. Por quê? Para não acomodar a produção a só atender aquele consumo, né? Principalmente olhando assim, rapaz, será que isso é um voo curto ou é um voo longo? Será que esse é um consumo mais duradouro ou é um consumo mais, né, temporário? Então, para a produção expandir, crescer. Como é que você expande a produção industrial? É com política pública industrial. Então, assim como teve um pacote em dezembro de 2022, o presidente eleito Lula ainda não tinha tomado posse para o 3º mandato, mas já pactuou e conseguiu com o presidente, à época da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com os deputados federais, para manter o Bolsa Família. Então, você mantém um programa social importantíssimo, e você mantém um poder de consumo da população importante, principalmente da população de baixa renda, da renda mais baixa, né? Mas, ao mesmo tempo, já era para ter tido ali uma agenda de uma política industrial. Né? Uma agenda de política industrial, de crédito facilitado, de incentivo, sabendo, com metas, com clareza. Então, acho que isso faltou. Quando falta isso, e com a inércia ainda da pandemia, que gerou um processo inflacionário em todos os países, então nós tivemos o crescimento da economia e o crescimento da carestia, que é um termo, inclusive, que a gente já há algum tempo não conhecia, né? E isso corrói muito a imagem de um presidente da República, inclusive do Lula, que é um dos principais líderes da história política do Brasil e líder popular, né? E líder que veio aqui do Nordeste, que veio de uma camada popular e que tem uma história de vida e que tem uma história como liderança política. Então, isso corrói. Na minha avaliação, essa é uma causa importante. Outra causa importante, o poder de consumo, a popularidade do Bolsa Família, ela vai se consolidando. Então, assim, aquilo que foi uma conquista do governo Lula 1, do governo Lula 2, inclusive que viabilizou a eleição da então candidata a presidente Dilma, né? Outros presidentes assumiram contra o presidente Lula e a presidente Dilma, como o presidente Temer e como o presidente Bolsonaro, e não acabaram o Bolsa Família. Então passa a imagem, passa a mensagem para a nossa população de baixa renda, né? Que assim, essa é uma conquista que ninguém tira, né? Então, o governo federal, o governo Lula 3, tem que fazer mais entregas, né? Então, e a aposta agora para esse final de turno aí é isso, né? Reta final. Apostar nessa reta final é apostar nessas entregas, né? Exatamente. E aí, aqui no Ceará é diferente.
Por que aqui no Ceará é diferente? Na minha avaliação também, inclusive essa faz parte da minha tese de doutorado, eu tenho estudado isso, né? Porque o Brasil, onde você tem a economia de mercado mais consolidada, onde é que tem a economia de mercado mais consolidada no Brasil? Na região sudeste, na região sul e na região centro-oeste, no centro-sul do Brasil, né? Onde é que você tem a economia de mercado menos consolidada, onde depende mais do poder público, onde depende mais de política pública, de assistência social, no semiárido do Nordeste brasileiro. Qual é o estado do Nordeste brasileiro? O Nordeste tem 9 estados. Qual é o estado mais nordestino do semiárido brasileiro? É o estado do Ceará. Vou dar um exemplo que eu gosto também de repetir, né? Para comprovar que o estado do Ceará é o estado mais nordestino do semiárido do Nordeste brasileiro. Nós não temos a Zona da Mata, que parte de Pernambuco tem, parte da Paraíba tem, parte de Alagoas tem, parte da Bahia tem, parte de Sergipe tem. Nós não temos o Agreste, que é a transição da Zona da Mata para o semiárido, que esses estados que eu citei agora têm. Nós não temos a riqueza de água no subsolo e de água de altíssima qualidade, muita água, é um dos estados que mais água no subsolo tem, que é o estado do Piauí. Nós não temos a regularidade da chuva, do índice pluviométrico, que o estado do Maranhão tem, que está mais para o bioma da região norte do que do bioma da região nordeste, do semiárido. Nós não temos rios perenes, pela natureza, como a Bahia tem, como Pernambuco tem, como Sergipe tem, como Piauí tem, né? Como a Paraíba tem, como Alagoas tem. Nós não temos um rio perene pela natureza, o estado do Ceará. Então, qual é o estado com a maior compreensão do seu território no semiárido do Nordeste brasileiro? É o estado do Ceará. Como dizia o Parsifal Barroso, um professor, um erudito, além de deputado federal, né, foi governador do Ceará e ministro do presidente Juscelino Kubitschek, né? O estado do Ceará, você tirando a franja do litoral e as chapadas, a Chapada da Ibiapaba, a Serra Grande, a Serra da Ibiapaba, a Serra do Araripe, a Chapada do Araripe, a Chapada do Apodi e o maciço de Baturité, todo praticamente semiárido. O restante é todo semiárido. Então, isso é, por um lado, um grande desafio para a nossa economia, por isso que eu falei que o meu sonho como homem público é uma política pública que crie uma classe média produtiva no semiárido do Ceará, que aí transforma de vez a economia do Ceará, que já vem sendo transformada, e aí transforma de vez, né? Mas, além disso, quando nós temos aí esse semiárido, também tem aspecto positivo, porque o povo cearense é diferenciado, porque a nossa capacidade de resiliência é extraordinária, a nossa capacidade empreendedora é extraordinária, entendeu? Então, o melhor do Ceará não são os rios perenes que nós não temos. Não é a Zona da Mata, que é uma zona fértil, com um bom índice pluviométrico que nós não temos. Não é nem um agreste que nós não temos. Não é a riqueza de água no subsolo que nós não temos. Nós não temos água pela natureza. E sem água não tem vida, não tem economia, né? Então, a maior riqueza do Ceará, o melhor do Ceará é o cearense. Por quê? Porque o cearense foi forjado ao longo da sua história sem zona de conforto, sem sombra e muito menos água fresca. Então, o cearense estuda mais, o cearense trabalha mais, o cearense empreende mais. Nesse estado, nós temos grupos econômicos extraordinários que lideram setores do mercado do Brasil, que é um país continental, como o Grupo Edson Queiroz, como o Grupo J. Macedo, como o Grupo M. Dias Branco, como o Grupo Apivida, como vários grupos com lideranças nacionais e que nasceram de cearenses empreendedores, trabalhadores. Então, isso é para destacar a especificidade do Ceará. Então, esses programas sociais se fazem mais necessários no semiárido. Vou dar um exemplo concreto e um indicador. Município do Pacujá, no sertão, no semiárido da região norte, ali aproximadamente 60 quilômetros, 60 e poucos quilômetros de Sobral, certo? A economia do município de Pacujá, 91% da economia do Pacujá, ela vem toda do setor público. Sabe o que é?
Quando o senhor esteve aqui da outra vez, Eu dei o mesmo exemplo. o Roberto tava, inclusive, falou que o Pacujá tem que acabar, ficou essa... Esse exagero. Então, esse assim, exagero. com o maior carinho, o maior afeto, inclusive eu gosto muito do Pacujá, minhas raízes paternas são no Pacujá, Graça e São Benedito, que na época Pacujá e Graça pertenciam a São Benedito, mas 91% da economia do Pacujá vem toda do setor público. Sabe o que é? Aposentadoria Especial Rural, Bolsa Família, a Prefeitura e a Câmara Municipal. E 9% que vem do setor privado é o pequeno time do comércio que sobrevive do setor público. Entendeu? Então, mas esse não é só o Pacujá, é Piqué Carneiro, no semiárido, né? E o que transformou ainda a economia do semiárido foi a Aposentadoria Especial Rural do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, e o Bolsa Família, né? E aí criou uma cidadania que é uma cidadania eleitoral, que é daí o fenômeno do lulismo no Nordeste. Né? Essa, inclusive, é a minha hipótese central da tese de doutorado de políticas públicas aqui na Universidade Estadual do Ceará. Entendeu? Então, por isso que em São Paulo é diferente. Por isso que no Rio Grande do Sul é diferente. Por isso que em Minas Gerais é diferente. Né? Porque são economias de mercado mais consolidadas. Em parte, muito mérito do governo Lula, que teve programas sociais que têm um princípio ético. Quando se fala em ética, a ética principal é proteger a vida, é garantir a vida. E isso é de um princípio ético extraordinário para todas as religiões. Quando se fala em religião, quando se fala em cristianismo, a teologia cristã é defender a vida, e a vida com dignidade, em abundância. Está lá, é dito por Jesus, como está lá como texto bíblico. Então, esse é um projeto ético que os governos do PT, e eu não sou filiado ao PT, mas eu reconheço isso, construíram principalmente no governo Lula I e no governo Lula II. Então, agora, aí ainda dialogando com o impacto da inflação, com o impacto da economia, por que a economia nacional cresce e a popularidade do governo federal não cresce na mesma proporção. Porque tem a economia de mercado mais consolidada, né? E na economia de mercado mais consolidada, o poder de inflação, né, de correr ali o poder de compra do consumidor, principalmente em alimentos e itens alimentares, tem sido maior do que o próprio crescimento econômico. Essa é a explicação que eu encontro do ponto de vista racional, do ponto de vista da racionalidade, da lógica. O deputado, essa questão que você tocou num ponto, dessa questão, por exemplo, do preço dos alimentos, né, e dessas razões e tudo. Existe uma razão aí que é uma razão estrutural, que é de economia, que pode ter aí sim até certo ponto ser definido, inclusive pelo que não foi feito pelo governo em relação a políticas de repente mais robustas para alguns setores, né? A gente vê também que existe também um papel nessa o governo, né, o Estado, ele tem uma coisa meio que é um mordomo, né? Ele leva a culpa o mordomo é que nos filmes de mistério ele é o primeiro a ser culpado, né? Então assim, e a gente vê que, por exemplo, nessa questão da inflação dos alimentos, também tem outros fatores que não são tão racionais assim, né? Tem um certo também ali uma certa esperteza de algumas, o próprio chefe da Casa Civil hoje, o Chagas, ele fez um vídeo essa semana falando dessa questão aí do preço dos alimentos, na semana passada, que as pessoas falam aí do preço dos alimentos, ele dizendo o que é que tem imposto, o que é que não tem, na verdade, que a história também tem outras histórias aí que são que não são bem contadas, né, nessa questão. Como é que você acha que dá para resolver essa situação nesse caso? Assim, Secretário, rapidinho, só pedir para o senhor ser um pouquinho mais sucinto para a gente preencher outros pontos aqui, vou que ainda me tem esforçar coisa. novamente, perfeito. Então assim, eu separo essa situação. Primeiro, o secretário Chagas está corretíssimo. Por quê? Porque a imagem que alguns setores da oposição está apresentando, né, esses setores estão apresentando, alguns setores estão apresentando, é a seguinte: os preços estão muito altos porque o ICMS do governo do estado, do governador Eumano. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é correto. Isso é fake news. Isso não é verdade. E o secretário Chagas acerta quando ele chega e diz: olha, esses produtos aqui da cesta básica, inclusive o ICMS é 0. E esses outros aqui, o ICMS, o desconto,
é altíssimo. Então, assim, não é responsabilidade do governo do Estado. Quando a gente fala Estado, eu estava fazendo referência aqui ao Estado, poder público. Existe o Estado, poder público, na esfera federal, no Brasil, na esfera estadual e nas esferas municipais, né? E temos o Pacto Federativo. Então, na esfera federal, né, a tributação é praticamente zero no agronegócio. Praticamente zero no agronegócio. Ah, mas tem a tributação do transporte. Sim, doutor. Entendeu? Estou falando da atividade econômica do setor primário. É praticamente zero. Então, assim, eu concordo com o secretário Chagas Vieira e parabenizo, porque é um papel, inclusive, pedagógico, de alertar e de educar a população com a boa e com a correta informação. Ele, como um jornalista exemplar, né? Inclusive, quando eu vi, eu mandei uma mensagem para ele: parabéns, você é um craque, né? E excelente mesmo o vídeo, porque é um vídeo que explica. Eu não tenho esse talento, eu acabo demorando muito, é um pouco do cacoete do professor, né? No meu caso. E gravou no supermercado, né? Gravou no supermercado, foi objetivo, foi sucinto, disse a verdade, educou e esclareceu a nossa cidadania. Inclusive separando, ó, o que estão falando aí não é verdade. O secretário Chagas está corretíssimo. Isso é uma coisa. Outra coisa é, em nível federal, na esfera federal, né? Eu não sei se zerar a alíquota de impostos sobre produtos para importação, eu não sei se essa é uma medida adequada, correta, né? Francamente falando, sabe? Por exemplo, eu escrevi alguns dias atrás alguns comentários e aí até transformei num pequeno artigo, né, sobre as medidas do presidente Trump dos Estados Unidos. Ali é uma demonstração clara de que não tem projeto. Infelizmente, logo os Estados Unidos, um país que sempre teve projeto, que lidera a economia mundial, que lidera a geopolítica mundial há décadas, né? O que o presidente Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos não é liberal em hipótese alguma do liberalismo econômico. Em hipótese alguma, ele está aumentando impostos, inclusive aumentando impostos em cadeias produtivas que são conectadas com a economia dos Estados Unidos, né? Para não falar do Canadá e do México, que inclusive tem um bloco econômico, né, lá da América do Norte, né? Mas, por exemplo, de países que são parceiros estratégicos da economia dos Estados Unidos e existem cadeias produtivas consolidadas. Então, quando ele faz isso, o presidente Donald Trump, aumentando impostos para criar barreiras alfandegárias, isso eu não tenho dúvida, né? Se ele permanecer, né, vai criar um efeito bumerangue que vai criar o que os economistas chamam de estagflação. Estagflação é a mistura de estagnação da economia, de recessão econômica, com inflação, que é o pior dos mundos, né? Comumente você tem a recessão, mas não tem inflação. Ou então você tem a inflação e tem um crescimento econômico, não tem estagnação. A estagflação é o paciente com febre alta e ali para morrer. Então, assim, é uma situação terrível. E depois que eu escrevi esse pequeno artigo aqui, divulguei nas minhas redes sociais, peço licença para fazer aí uma divulgação, @salmito_oficial, do nosso Instagram e das nossas redes sociais, está lá. Eu vi, inclusive, alguns dias depois, no jornal O Estadão, vou pedir licença para citar, né, numa publicação no Instagram do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, bilionários dos Estados Unidos fazendo referência preocupados que o que o presidente Trump está fazendo está gerando estagnação na economia e vai gerar estagnação. Só que vai gerar estagnação e inflação. Então, na verdade, né, a economia ela é um fato social. A economia ela é um fato social, é um fenômeno social, né? Se eu soltar aqui essa caneta, né, essa caneta cai, porque existe uma lei da natureza que foi explicado, que é a lei da gravidade, isso aqui é um fenômeno natural, né? A política é um fato social, a educação é um fato social, a economia é um fato social. Por isso que a ciência econômica é uma ciência social. Então, compreender o fenômeno econômico e compreender o papel do Estado na economia é compreender que o Estado tem obrigação de ter uma política pública, uma política econômica e uma política de desenvolvimento econômico. Ou mais liberal, para quem compreende a linha liberal,
ou mais protecionista, para quem compreende a linha protecionista, mas não pode não ter política pública industrial. Como no Brasil, por muitos governos, nós não tivemos. Como é que a indústria sobrevive? A indústria brasileira, né, ela vem há 3 décadas, há 4 décadas, quebrando, fechando, diminuindo. E aí? Inclusive, na pandemia, né, até os Estados Unidos não tinham indústria para produzir máscara. Tiveram que comprar máscara da China. Entendeu? Então, assim, eu estou dando exemplos, alguns caricatos, para chamar a atenção. Então, a postura do secretário Chagas é uma postura adequada, correta, porque ele corrige a informação da fake news de alguns setores da oposição. Né? Quando ele diz, olha, o ICMS do estado do Ceará é 0 para vários itens alimentares. Então, a culpa não é do estado do Ceará. E ele fala de alguns itens polêmicos, né? Assim, exatamente. O ovo, café, pra gente colocar. Perfeito. Aqui. Isso aqui na esfera do estado do Ceará. Sim. Estadual. Na esfera nacional, eu acredito que reduzir a 0 a alíquota sobre importação de produtos alimentares, eu não sei se é a melhor saída, né? Enfim, e aí também não tenho competência técnica para falar, eu faria diferente, como eu falei, né? Eu aposto na política pública de desenvolvimento econômico, na política pública industrial, de setores do setor primário, da agropecuária, da indústria, do comércio e serviço, do turismo, que é muito importante, né? E de preferência que esses setores estejam interconectados para a riqueza, o dinheiro e o capital ficarem circulando dentro da economia brasileira. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Os Estados Unidos fazem isso há 60 anos, há 100 anos. Né? A Alemanha faz isso, o Japão faz isso, nós não fazemos. Entendeu? Nós exportamos uma commodity que ela é industrializada lá fora e a gente compra de volta. E com tecnologia totalmente ultrapassada. Então, assim, cadê a nossa política industrial? Política pública industrial do Estado brasileiro. Entendeu? Então, é isso. Isso daí, na minha avaliação, é que estimula a atividade industrial e que controla a inflação, não do ponto de vista artificial. Porque a inflação, mal comparando, é uma febre, né, do paciente, que aí tem que diagnosticar qual é a infecção, qual é o problema que a febre está apontando. Perfeito. Deputado, a gente vai caminhando aqui para o final. Eu queria, para a gente fechar, né, falar um pouquinho dessa escolha pelo PSB. Né? O senhor era do PDT, era um quadro do PDT. Nessa migração em massa do partido, acabou indo para o PSB. É um partido que ganhou uma relevância enorme, né, nas eleições municipais, falando em termos de número, porque relevância histórica, né, no quadro político sempre teve, né? Mas em termos de número, né, ganhou uma relevância muito grande e isso vai culminar também nas eleições do próximo ano. Queria que o senhor falasse como que foi essa escolha, né, como se deu essa escolha e o que o senhor espera para esse futuro partidário também, falando em termos do PSB aqui no Ceará. Eu vejo o PSB da seguinte forma. O PSB é um partido que fez a crítica ao modelo soviético, lá na antiga Guerra Fria, da ex-União Soviética, no modelo do socialismo real, né? Que defende a democracia, isso para mim é muitíssimo importante, a democracia, a liberdade, a democracia, né? Porque alguns setores de esquerda não defendem, alguns setores de extrema esquerda não defendem, chamam isso inclusive de democracia burguesa, né? Que seja, qual o problema, né? E alguns setores da extrema direita também são autoritários, como os extremos são, né? Autoritários, da extrema direita e da extrema esquerda. Então, o PSB, ele defende a democracia como um princípio que não pode ser preterido, que ninguém pode abrir mão. O PSB defende o social, justiça social com desenvolvimento econômico. Então, o PSB é um partido, eu diria, de centro-esquerda, né, que tem um projeto de desenvolvimento, né, inclusive rediscutiu o seu projeto nacional, o seu programa enquanto partido, né, e que defende justiça social com desenvolvimento econômico. Então, eu diria, assim, do ponto de vista ideológico, é algo que eu sempre me identifiquei. É furtadiano, é do Celso Furtado, que eu entrevistei lá em 1996. Assim como o PDT, né? Uhum.
Assim como setores do PT, entendeu? Que são, assim como os setores do próprio PSDB, né? E alguns setores do PSD, né? Que é a social-democracia, né? O welfare state, é o estado do bem-estar social, né? Alguns dizem que está ultrapassado. É a melhor experiência que a humanidade já experimentou, que é a experiência, por exemplo, da América do Norte e da Europa Ocidental, onde nós temos um padrão de vida extraordinário, civilizatório, qualidade de vida, né, dos profissionais liberais, da economia capitalista, da prosperidade, né, e de políticas públicas do Estado cumprindo bem o seu papel na segurança pública, na saúde, na educação, na infraestrutura que estimula e induz o desenvolvimento econômico, na política pública de desenvolvimento econômico. Portanto, o PSB, eu diria que é esse caminho partido natural, né? Não, é esse partido que tem essa concepção de desenvolvimento econômico com justiça social. O Rodrigo, queria te pedir licença, só fazer uma pergunta para o deputado mais, que é fechando um pouco, retomando uma coisa que você falou bem no começo. O senhor falou que tinha pedido licença ao governador, né, para voltar. A gente sabe que é um pedido que também para ele esse movimento para ele também é importante, né? E o governador ele fala muito do papel que as pessoas no grupo político, né, não é nem no grupo, né, ele fala no projeto político tem. E eu queria lhe perguntar o que é que ele espera do senhor quando ele deixou o senhor voltar para a Assembleia. Qual o papel que você volta para a Assembleia? A rigor, foi mais uma atitude, sem falsa modéstia, foi mais uma atitude de diplomacia e de elegância da minha parte. Porque eu, como deputado titular, não preciso pedir licença para voltar para a Assembleia, né? Mas também eu não seria estúpido ou grosseiro ou deselegante dizer assim, vou voltar para a Assembleia, pronto. Não, até porque não houve nenhum problema. Ao contrário, né? Como eu destaquei, eu sou agradecido e honrado com a confiança e com o convite do governador, né? O governador liderou pessoalmente, então assim, alguns projetos estruturantes e estratégicos do desenvolvimento econômico do estado do Ceará, enquanto eu estava lá como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, eu sou grato ao governador. Eu faço parte desse projeto. Eu optei por esse projeto, inclusive, num momento dificílimo, em 2022, eu do PDT. O PDT, eu fiz essa avaliação na época, tornei a avaliação pública, né? Disse, olha, é um erro o que o PDT está fazendo, é um erro. Ora, a minha hipótese lá do meu doutorado tem uma nova cidadania eleitoral, não é uma cidadania plena, mas é uma cidadania eleitoral, muito em virtude dos programas sociais do governo Lula, né? O Bolsa Família, né? E de outros programas que são associados legitimamente ao governo Lula. Que essa população do semiárido, antes desses programas, é importante que a gente diga isso, passava fome. Passava fome numa estiagem, numa seca. O pequeno time do comércio local, do Pacujá e de outros municípios, era simplesmente invadido por famintos. Por isso que eu falei que isso é um princípio, é um projeto ético, de vida, né? Então, mas isso é importante, importantíssimo, mas não pode parar aí. Aí a importância da economia, do motor da economia. Então, eu fiz aquela opção em 2022, fiz a crítica, a governadora Isolda, professora, mulher, vice-governadora, com direito à reeleição, fez um belíssimo trabalho quando foi secretária de Educação de Sobral, quando foi secretária de Educação do governo do estado de Ceará. Olhe, quem é pai ou mãe sabe do que eu vou dizer agora. O desafio que é educar os filhos, para quem quer educar bem, para quem quer acertar na educação dos filhos, inclusive na educação escolar. Quem tem condições paga uma escola cara, uma escola boa, e não é fácil. Por quê? Porque não depende só da escola, não depende só do pai, não depende só da mãe, né? É um conjunto de fatores, de causas, né? Então, a política pública de educação é complexa e é uma das principais políticas públicas sociais. Qual é a melhor referência de política pública de educação municipal do Brasil? Sobral. Quem ajudou a construir como secretária de Educação de Sobral essa referência nacional? A professora Isolda.
Depois o Estado do Ceará avança. Isso dito não por mim, pelos indicadores oficiais, né? Para o Estado do Ceará, quando assume a Secretaria de Educação do Estado, com então o governador Cid. Então, essa mulher, essa professora, né, vice-governadora, assume o governo do Estado, quando então o governador Camilo renunciou ao governo do Estado, né, para poder ter condições de ser candidato a senador, com a popularidade extraordinária, muito em virtude do seu trabalho, do seu empenho, do seu compromisso, principalmente para defender a vida do povo cearense na pandemia, naquele momento ímpar, e a população reconhece, a população está atenta, né? E aí, o que o governador, o então governador Camilo, entrega o governo do Estado para o PDT de Sobral, com a professora Isolda, com esse histórico. Aí o PDT diz, não, peraí, não, vamos aqui fazer uma disputa no diretório, não sei o quê, papapá, e de uma forma burocrática, despolitizada, me permita aqui a sinceridade, e quem me conhece sabe que eu sempre fiz essas referências, não é agora, eu fiz isso antes, falei, divulguei, está nas minhas redes sociais, né? Despolitizada, um diretório, né? Com todo respeito ao diretório, né? Cometeu aquele erro grosseiro político de caçar, de vetar o direito da governadora Isolda ser candidata à reeleição. Resultado, todo mundo conhece. Está aí o resultado, né? E aí eu tive que sair do PDT, né? Com outros colegas deputados, outras lideranças e tal. Então, você perguntou, né, sobre esse projeto do governador Elmano. Quando o governador Elmano fala em projeto, é isso que está aqui em construção no estado do Ceará. Nós temos um projeto iniciado pelo governador Cid. Quem fala isso é o senador e ministro Camilo. Quem fala isso é o governador Elmano. Iniciado pelo governador Cid, que o governador Camilo teve o cuidado, o zelo, a responsabilidade de garantir as conquistas, como ele mesmo sempre disse e continua dizendo, e avançar ainda mais, e avançou ainda mais, né? Tá, estão aí muitos resultados. Depois, né, a governadora Isolda, que não teve o direito de ir para a reeleição, inclusive apoiou, saiu do PDT à época, né, e apoiou o candidato Elmano, então o candidato Elmano, hoje governador do Ceará, e o governador Elmano, ele diz, eu represento um projeto, e é isso mesmo. Nós temos um projeto no estado do Ceará. Delano, Rodrigo, aqui quem acompanha o podcast aqui do Opinião, eu ouvi de grandes empresários, investidores, grandes executivos, de empresas nacionais e internacionais. O Ceará é diferente, porque o Ceará tem continuidade, porque o Ceará tem um projeto, porque o Ceará honra seus compromissos. Porque tem muito estado brasileiro, inclusive estado rico, que nem semiárido tem, estado rico, né? Mas que um governador assume para tudo que o antecessor estava fazendo. Então, assim, isso é um atraso. É um atraso para a economia, é um atraso na política, é um atraso na cultura política, é um atraso na cultura institucional, é um atraso geral. O Ceará não. O Ceará é diferente. Então, quando o governador, com muita, inclusive, humildade e grandeza, quando ele diz, eu represento um projeto, e esse projeto começou com o governador Cid, o governador Camilo garantiu e avançou, governadora Isolda garantiu, ali naqueles 7 meses, aproximadamente, 9 meses, 7, confesso que eu não me lembro, 8 meses, governador Elmano. Então, eu faço parte de um projeto que eu optei em 2022, eu fiz a crítica, mesmo sendo do PDT, porque, na minha opinião, e eu acertei na avaliação, o PDT errou naquele momento. Errou. O diretório, por maioria, né, quando veta, quando caça o direito da então governadora Isolda, com o direito à reeleição, não ser candidata à reeleição, ali foi um erro. Foi um erro que as urnas se manifestaram. Então, hoje nós estamos no PSB, com todo respeito ao PDT, né, com todo respeito aos atores da política, mas as divergências existem, as críticas, inclusive para a gente alertar e, quem sabe, esses erros não sejam repetidos. Deputado, queria agradecer a sua participação em nome de todo o Grupo Opinião CE. Fica aqui o convite também para mais oportunidades, né? Ficaram alguns pontos de fora aqui
porque é muita coisa para pouco tempo, mas é isso Sempre mesmo. rende a Então, conversa. mais uma vez, agradecer sua participação aqui e estender o convite para uma próxima oportunidade. Meu caro Rodrigo, eu que agradeço a você, agradeço também a você, Delano, agradeço a todos que fazem aqui o grupo Opinião CE, Opinião Ceará, e dizer que me perdoe aí por ter demorado em algumas respostas, mas é com um único objetivo, é ser sincero, é tentar demonstrar alguma consistência naquilo que eu falo, que eu acredito, que eu defendo. Obviamente, tenho consciência que não sou dono da verdade, a verdade é uma construção coletiva, e na democracia essa construção coletiva ela é feita de uma forma garantindo a liberdade. São esses princípios que eu defendo, o princípio da democracia, o princípio da liberdade, da vida com dignidade, da prosperidade, da atividade empreendedora, de gerar emprego e renda, de gerar prosperidade, de empreender, de vida melhor para o povo cearense. É por isso que eu estou na vida pública, que eu dedico o meu tempo, que eu dedico com todo entusiasmo, com todo ideal. E faço parte de um projeto que vem mudando o Ceará cada vez mais. E esse projeto, hoje, é liderado pelo governador Eumano de Freitas, na extraordinária parceria e liderança com o senador Cid e com o grande ministro e senador Camilo Santana. Perfeito. Te agradecer também, Delano, pela parceria, né? A gente segue juntos aqui no jornal. Agradeço a você, Rodrigo, agradeço ao deputado Salmita, que sempre uma conversa muito esclarecedora, né? Muito conteúdo, né? Professoral, inclusive, como ele falou e fez a citação aí da realidade dele como professor também. A gente só quer chamar de secretário, né? Salmita. Te agradecer também, né, pela audiência, pela parceria, aproveitar, pedir, né, para você nos seguir nas nossas redes sociais, seguir o Salmito também, que já deixou o @ aqui, então segue nas redes sociais, muito conteúdo bacana e conteúdo importante pra gente ficar de olho. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, né, basta se inscrever, você não paga nada para isso, aproveita, comenta, compartilha e marca o sininho para receber as notificações aqui do Opinião CE. O programa de hoje, né, o Questão de Opinião, fica por aqui, mas a gente volta em breve com mais uma entrevista exclusiva.